organicamente ela no papo, sem... Sem parecer. Vou tentar. Oremos, vai dar a certo. deusa me abençoe. Não vai, porque passa tão rápido, né? A gente tem feito algumas Sim. lives. Quando Já vê, estamos deu ao vivo. meia hora. Boa noite, pessoal. Aqui é a Juliana Daglio, da Editora Contracorrente. Estamos ao vivo aqui no canal da Editora Contracorrente para o lançamento desse livro, que é um dos nossos orgulhos, que é o Por Ela, Por Elas, Por Nós, que é o vencedor do primeiro prêmio Marielle Franco de Ensaios Feministas, da versão 2020. Antes de tudo, lembrando que a segunda edição do prêmio já está disponível para sua inscrição, caso você seja uma escritora que tenha aí um ensaio feminista pronto para apresentar para a gente vai colocar aqui nos comentários o link para você se inscrever. Então, hoje a gente vai conversar aqui com a Ana Paula e a Cíntia, que são as vencedoras do prêmio, a Márcia Tiburi e a Aniele Franco, que foram juradas desse prêmio, que significa tanto aqui para a gente. Lembrando, né, que essa inscrição começou no dia 14 de março do ano passado, se iniciou no dia 14 de março desse ano, na data que marca o assassinato brutal da Marielle Franco. E de uma coisa tão triste, nós vamos fazer o que a Aniele pregou, que ela foi semente, e a gente vai regar essa semente, e hoje a gente vai mostrar um dos frutos dessa semente que a Marielle plantou, que é esse livro maravilhoso. Então, eu passo a palavra agora para as vencedoras do prêmio, Ana Paula e Cíntia, para elas se apresentarem um pouco e falarem um pouco delas para a gente. Fiquem à vontade. Ana, que vai começar? Pode ser. Boa noite para todo mundo. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de reverenciar respeitosamente a memória da Marielle Franco e saudar a família dela. Embora o momento aqui, como a Juliana bem colocou, né, o momento é especial, é um momento sublime para mim, para nossa família, para os nossos amigos, o Brasil continua de luto, né? Então, e a Marielle, ela lutava contra todas as atrocidades que acontecem no Brasil, em especial em relação às mulheres, as pessoas negras, as pessoas pobres. E a situação hoje, vejam, está tão agravada, né? O que ela estaria pensando se ela estivesse entre nós aqui, né? O que ela estaria fazendo mais que pensando. Então, agora eu vou me apresentar. Eu sou Ana Paula, eu moro em São Paulo, sou engenheira civil, trabalho numa empresa pública aqui em São Paulo. Eu sou filha da Miriam e do Samuel, sou irmã da Cíntia e do Júnior, eu sou companheira do Rodrigo, sou tia da Ana Luísa e a mãe da Lara. E eu só estou aqui hoje porque não pude mais ficar quieta. E também porque eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa para construir a sociedade que nós sonhamos para as nossas crianças. É isso. Cíntia, depois de um minuto de emoção pela apresentação da Ana, sua vez. Boa noite. Boa noite, eu sou a Cíntia. Eu moro em Campinas, nascida aqui em Campinas, apesar de não ter vivido toda a minha vida aqui, né? Que eu nasci aqui e retornei com 19 anos. Estou com o coração muito alegre por esse momento, que é um momento onde as nossas vozes, né, um pouquinho da nossa voz foi escrita e está sendo ouvida. E sou professora, atualmente sou professora de artes, minha formação é em artes visuais, e sou professora numa escola municipal aqui de Campinas.
tenho uma filha linda que chama Ana Luísa, ela tem quase 8 anos. Eu falei para ela, vou falar que você tem 8 anos. Ela falou, não, eu tenho 7, que ela vai fazer o mês que vem. Então, Ana Luísa com 8 anos, quase 8 anos, e meu companheiro Silvio, e toda a minha família que me apoia, como Marielle, né, também penso nesses 3 anos sem a justiça, né, sem a gente saber quem foi, o que aconteceu realmente, e espero que esse livro ele possa refletir um pouquinho, né? Só um pouquinho da voz também de Marielle, que eu acredito que é um pouquinho do que ela pensava, né? Minimamente. É isso, pessoal. Na verdade, ele reflete muito, Cíntia, muito mesmo, dá para ver em cada palavra que vocês escreveram. E acho que quem melhor pode falar isso agora é a filósofa, escritora, mulher maravilhosa, Márcia Tiburi, que está aqui com a gente, dando a honra da presença dela. Vou dar a palavra para ela se apresentar também. Tá aqui. Boa noite a todas. Boa noite. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. É realmente uma alegria que esse prêmio exista e por isso eu acho muito importante a gente agradecer a participação da editora Contracorrente nesse processo de semear e regar e fazer crescer e cultivar e cuidar da memória de Marielle. E eu quero, antes de mais nada, parabenizar muito a Cíntia e a Ana Paula, porque o livro delas é maravilhoso, é um livro muito emocionante. Na condição de jurada, nós éramos as 3 juradas, depois de toda uma seleção que foi feita para se chegar num número específico de livros. E eu lembro, assim, quando nós nos reunimos depois de lermos, né, todos os livros, nós nos reunimos, eu, a Sueli Carneiro e a Aniele Franco, nós nos reunimos e foi engraçadíssimo, assim, porque nós 3 tínhamos escolhido, a gente só podia escolher um livro. Então, as 3 tinham escolhido esse livro. Eu já participei de vários júris literários e tal, e nunca foi tão fácil, embora os outros livros fossem também maravilhosos, tinha muita coisa boa, mas o livro de vocês tem um brilho, algo mágico. Ele toca, porque ele toca, enfim, nas leitoras. Eu acho que ele vai ser um sucesso, assim, em termos de leitores e leitoras que vão se encantar com ele, como a gente que estava lá no júri, que teve a oportunidade de ler, como aconteceu conosco. E por que isso? Porque ele tem uma forma, um jeito de contar muito autêntico, muito sincero, muito bonito, é tão forte e ao mesmo tempo é tão, assim, não é ressentido nem ofensivo, coisa que eu não vejo problema de ser também, sabe, gente? Porque a gente que é mulher, e quando você é uma mulher que sofre mais preconceitos ainda por ter questões raciais, questões outras, né? Tem mulheres que têm as questões ainda relacionadas ao preconceito capacitista. Então, um corpo de mulher é um corpo sempre atacado, é um corpo sempre explorado. E quando esse corpo de mulher é marcado ainda por outros preconceitos perversos da sociedade patriarcal, capitalista, racista, capacitista, aí é ainda mais, a experiência da dor é ainda maior. E quando vocês relatam daquele lugar da memória das meninas, né, dessas crianças, meninas, que juntas, né, isso é tão bonito também, porque essa questão de vocês escreverem juntas faz parte da forma e é muito emocionante. E vocês vão contando juntas, né, sobre a história do racismo que vocês viveram. Eu me lembrei muito da Maya Angelou, sabe? Que escreveu as suas biografias e contou tantas coisas sobre a sua infância,
com uma dor a mais, uma dor que outra, né? Quer dizer, você é adulta, você está contando a sua memória da infância, mas você, quando viveu aquilo, era criança e você carrega com você a marca desse preconceito que não deveria existir, que é a marca de uma violência, nenhuma violência deveria existir, e essa violência racial não deveria existir, e é uma violência abjeta e uma violência estrutural de uma sociedade que tem que ser modificada a qualquer custo, porque o custo que as pessoas pagaram em função da sua condição racial, da invenção da raça como fator de opressão, esse preço não tem... Foi um preço insuportável, é um preço que não tem como ser recuperado. É uma violência que não tem recuperação, não tem restauração, não tem saída em relação a isso. Então, se pode, claro, no tempo presente, se deve, não é que se pode, se deve produzir ações de reparação. Mas essas ações de reparação são apenas ações de reparação. E aí, quero dizer com isso, não há justiça que possa sanar as injustiças passadas. Tem um filósofo que se suicidou em 1940, que era um judeu perseguido pelo regime nazista, o Walter Benjamin, ele escreveu que não existe justiça para os mortos. Isso é o que a gente também sabe, infelizmente, em relação a Marielle. Marielle, não tem como a gente curar essa ferida. O que dá para fazer é trabalhar para que isso não se repita, para que não se exterminem, como, aliás, o milicianato no poder vem prometendo. A gente pode trabalhar para que outras mulheres inspiradas em Marielle, próximas de Marielle, parecidas com Marielle, do mesmo campo de Marielle, não sejam exterminadas, ou seja, mulheres que lutam por direitos humanos, mulheres negras, mulheres jovens, mulheres políticas, mulheres com lucidez, mulheres altivas, mulheres maravilhosas como era Marielle, para que isso não aconteça mais. Então, a gente tem que lutar contra o feminicídio em todos os seus níveis, inclusive feminicídio político. Aliás, eu estou participando de uma grande campanha que vocês também vão ser chamadas a participar, que chama Levante Feminista contra o Feminicídio. A gente criou isso na virada do ano justamente para lutar contra as formas de feminicídio e uma cultura do feminicídio, que é uma cultura que, infelizmente, está cada vez mais naturalizada entre nós e a gente precisa superar isso. Mas, enfim, nós precisamos superar isso superando o racismo, porque o racismo faz parte disso. A maior parte das mulheres que são assassinadas por seus companheiros, ex-maridos, maridos, namorados, ex-namorados, familiares, de uma maneira geral, são mulheres negras. Ou seja, também essa violência limítrofe, essa violência física e limítrofe, que é a morte, o assassinato, é uma violência que acaba pesando mais também sobre as mulheres que sofrem o preconceito racial. Então, a gente precisa acabar com isso, porque nós estamos aqui nesse mundo para sermos felizes, para nos acolhermos umas às outras, para construirmos uma sociedade melhor, mais justa, para que as pessoas, enfim, todas as pessoas possam ter direitos assegurados, e os direitos são complexos, são desde os direitos fundamentais até os direitos essenciais, individuais, direitos que a gente também vai criando a partir dos nossos desejos, num tempo em que produzir democracia é também produzir o direito de existir como se deseja, mas a gente precisa ter direitos fundamentais assegurados, ter o direito à alimentação, o direito à segurança, enfim, o básico direito à vida, o direito de ser tratado como uma pessoa humana como qualquer outra, o direito de não sofrer preconceito de raça e qualquer outro tipo de preconceito, de não sofrer preconceito de gênero. Enfim, estou colocando isso porque o livro de vocês, com toda a força e toda a delicadeza, por diversos caminhos, coloca essas questões. E eu achei, o livro todo, ele é um livro, não é um livro longo, é um livro curto, o que eu considero uma qualidade, porque ele é, digamos assim,
pequeno, a gente vai ler em um dia, mas um dia, dois, mas ele é um livro que cada página faz a gente pensar tanto que talvez essas páginas, eu não sei com quantas páginas ele ficou no fim, na editoração, mas pode ser que as pessoas acabem lendo cada um desses trechos, cada uma dessas partes, em muitos dias, porque elas fazem a gente pensar em muita coisa. Então, nesse aspecto também, o livro é uma potência incrível, ele é um universo numa casca de nós, né? Ele é todos os horrores e todos os ensinamentos colocados em gigantescas pequenas páginas, né? Em pequenas páginas que são enormes, que providenciam para a gente uma sensibilização muito forte e, nesse sentido, uma aventura na nossa capacidade de se compadecer, de compreender, de reconhecer o sofrimento do outro e de poder olhar mais longe para uma sociedade melhor, uma sociedade livre de racismo. Eu queria, a Aniele vai chegar, né? E eu queria fazer um pequeno comentário aqui sobre... Eu não vou ficar dando spoiler do livro, embora tudo isso que eu esteja falando já seja um pouco, mas eu queria comentar assim, sobre o estilo, né, com que vocês escreveram nesse desafio de escrever a quatro mãos e de contarem as histórias de vocês, né? E na introdução, que é muito bem amarrada, né? Vocês falam e vocês colocam isso, né? Que vocês não são, em específico, estudiosas do campo de gênero e raça, enfim, como vocês contaram, né? Vocês duas são duas mulheres adultas hoje que resolveram escrever movidas por uma necessidade de contar e uma necessidade de oferecer generosamente o testemunho de vocês para uma época e para pessoas que, enfim, precisam conhecer essa história que, infelizmente, é a história de tanta gente, é uma história comum, mas vocês escrevem assim de um jeito muito bonito e de um jeito muito autêntico, e eu achei ainda melhor, porque achei muito bacana que não fosse um texto acadêmico, que fosse um texto autóctone e autêntico, e um texto, não que os acadêmicos não sejam, mas digo assim, aquele jargão não tinha, né? Não tinha nenhum tipo de jargão, nenhum tipo de subterfúgio ou estratégia que a gente vai necessariamente pegando num tipo de textualidade pré-formatada. Então, sei lá, tem um jeito de escrever, ou jeitos de escrever que você reconhece. Esse trabalho veio de um mestrado, esse trabalho veio de um doutorado, e esse trabalho aqui de vocês, ele vinha da vida. Então, isso era muito encantador, e na hora que eu li, assim, eu imaginei, meninas, crianças de escola vão ler isso aqui, e vai ser tão bom para essas garotas que têm essa idade, que vocês tinham quando viveram essas situações, né? As situações iniciais, né, da consciência de vocês sobre a condição vivida numa sociedade racista, né? Então, eu imaginei que seria muito bonito para as pessoas leitoras, para as jovens, garotas, garotos, enfim, pessoas jovens lerem esse livro, mas pensei também que as crianças brancas deveriam ler esse livro, porque o olhar dessas crianças marcadas pelo racismo também precisa ser aprendido pelas crianças brancas, que devem entender desde o começo que existe isso na sociedade e que é uma coisa que deve ser superada. E porque as crianças aprendem racismo em casa, assim como se aprende machismo em casa, claro que se aprende também na escola, mas se aprende também em casa. E, nesse sentido, duas instituições importantíssimas, e a narrativa de você se constrói entre essas duas instituições, né? A família e a escola. Então, são duas instituições que precisam estar unidas no combate, no enfrentamento radical ao racismo e a todas as outras formas de opressão. E aqui, nessa introdução, vocês colocam já no começo, eu vou falar só disso para não
dar muito spoiler mesmo, mas para chamar as pessoas para a leitura, porque eu acho que vai ser um prazer imenso e um portal assim de vastas aprendizagens, né, ler esse livro. Mas nesse começo vocês falam disso, né, que vocês viveram uma experiência de anterioridade da questão racial, que sempre foi muito pesado. Então, que sempre havia a questão negra, vocês escrevem, né? Negra antes de ser menina, negra antes de ser mulher, negra antes de ser profissional, negra antes de ser esposa, antes de ser possibilidade, antes de ser mãe, antes de ser humana. Então, eu achei esse trecho muito forte, muito... Tudo é muito forte, mas achei muito forte pelo caráter condensado, pelo resumo que ele nos oferece do que está em jogo, do que está em jogo para todas as pessoas quando pessoas são vítimas do preconceito racial. É a própria noção de humanidade que tomba, que cai, que se cancela, porque quando nós pensamos numa ideia de comunidade humana, a gente pensa nos seres humanos com todas as suas diferenças, as suas corporeidades, as suas, mais que diferenças, as suas singularidades. Quem somos nós? Somos pessoas com nossos corpos, com nossas formas, com nossas linguagens, com nosso jeito de ser, com nossos problemas, com, enfim, nossas sabedorias, nossas ignorâncias, mas, sobretudo, precisamos garantir, precisamos sustentar essa ideia de uma comunidade humana a partir do respeito a cada pessoa que existe. Cada pessoa tem o direito de existir como ela é, e ninguém deveria ser humilhado, nem diminuído, nem explorado, nem abusado, nem violentado, jamais, por nenhum tipo de motivo. Então, infelizmente, é o capitalismo que encontra e que constrói publicitariamente, religiosamente, institucionalmente, motivos para explorar os corpos alheios. Inventa a mulher, inventa o negro, inventa o incapaz, inventa o deficiente. São categorias que são lançadas sobre os nossos corpos. E são categorias que nós precisamos superar na prática. Categorias que a gente nunca deveria naturalizar. E categorias, claro, que a gente sempre ressignifica para que a gente possa reconstruir a nossa vida. E reconstruir a nossa vida significa, só é possível, significa, portanto, construir luta. Não é possível reconstruir a vida sem construir a luta. E a luta a gente, então, constrói nas reconstruções, nas ressignificações, para além das naturalizações, que são construções tecnológico-políticas do capitalismo. O capitalismo como sistema de opressão completo, racial, patriarcal, capacitista, antiecológico. Não podemos também perder de vista esse aspecto. Então, todos os seres, e tudo isso tem a ver, enfim, sem querer me alongar muito, mas colocando mais essa questão, tudo isso tem a ver também com um projeto de racionalidade da história humana que a gente precisa, sem dúvida, superar. E que o livro de vocês ajuda a gente a superar, porque nós precisamos produzir livros num mundo em que há ódio aos intelectuais, ódio à palavra escrita. Hoje, no Brasil, há uma figura abjeta que, na condição de presidente da República, desdenha de tudo, de todos, dos vivos, dos mortos e dos livros. Então, livros são antídotos contra armas. Sabedoria é um antídoto contra a violência. E, nesse sentido, o livro de vocês é absolutamente bem-vindo, bem-quisto, desejável, necessário, importante, e eu desejo que todas as pessoas tenham acesso a ele, possam lê-lo, que as pessoas nas escolas, estudantes, jovens, adultos, crianças,
que nas famílias as pessoas possam lê-lo. Espero que a editora Contracorrente possa fazer uma grande distribuição e que as pessoas possam se sensibilizar com a existência dessa literatura que vocês criaram, tão cheia de inteligência, tão cheia de emoção, de sensibilidade, de sentimento, de verdade, né? A vida de vocês é que está aqui dentro e ela nos comove muito. Então, eu deixo aqui meu super agradecimento, mais uma vez, a vocês por terem escrito, por terem tido a liberdade, assim, a coragem, né? Porque para você se inscrever num prêmio, né, a gente sempre precisa de coragem, que a gente sempre fica pensando, será, né? A gente sempre acha que não é a gente que vai ganhar, né? Um dia, sabe lá, você ganha, né? E vocês ganham já com o primeiro livro de vocês. Então, eu desejo que vocês continuem, que vocês promovam muito esse livro, levem ele adiante, participem de todos os eventos que vocês possam, corram com ele pelo Brasil afora e que continuem escrevendo no futuro e sejam muito felizes. Parabéns. Parabéns e obrigada. Obrigada, Márcia, que as palavras que emudecem e emocionam a gente, né? Imagino vocês ouvindo isso, que vocês estão sentindo nesse momento. E é nossa responsabilidade como editora fazer isso que a Márcia falou, que é colocar esse livro no maior número de canais possível para que as pessoas tenham acesso. E que as palavras da Márcia sejam um encorajamento também para as outras mulheres, que eu estou vendo aqui nos comentários, bastante mulheres assistindo, para que vocês escrevam para a gente na versão 2021 do prêmio. A gente está com um site agora, onde está todas as informações condensadas, tudo mais bonitinho ali para vocês fazerem as inscrições. Então, que isso sirva de encorajamento para você, mulher, também mandar o seu ensaio para a gente. E agora eu vou passar aqui a bola para a Cíntia, para ela contar para a gente como é que foi esse processo de ver que as inscrições estavam abertas e de produzir esse ensaio, como é que foi todo o processo de ver a inscrição e compor essa obra que está aqui hoje na nossa estante. Bom, foi um processo... Primeiro, obrigado, professora Márcia, pelas palavras. Fiquei muito emocionada, porque quando a gente pensou, a ideia foi da Ana Paula, de mandar ela que viu o concurso, e foi dela a coragem de vamos escrever, vamos nos inscrever no concurso. E foi um momento, como a professora Márcia falou, de muita coragem, porque por conta principalmente da exposição das nossas vidas, né? É uma exposição difícil, mas, como a gente fala no livro, necessária, né? E foi bem no meio da pandemia, a Ana Paula em São Paulo, eu aqui em Campinas. Esse livro só foi possível devido à nossa conexão, a nossa parceria, que já vem de longa data. Muitas reflexões que a gente tinha há tempos, né? Que a gente conversava muito de muitos fatos que aconteceram na nossa adolescência, que na nossa adolescência a gente não tinha a dimensão, uma dimensão maior do que estava acontecendo com a gente, mas a gente discutia muito e tentava entender o que estava acontecendo com a gente. Então, na hora de escrever, de resgatar essas memórias, foi um momento de muita alegria, porque em alguns momentos o livro também não é só tristeza, tem algumas questões, né, de muita alegria, mas de muita dor, da gente ir para a infância, resgatar a infância e refletir e ser crítico, né, com o que aconteceu. E aí colocar tudo isso no concurso foi um momento de muita coragem. A gente não esperava realmente, de maneira alguma, que a gente ia conseguir ganhar esse concurso, tanto que quando a Ana Paula me mandou a mensagem falando que nós estávamos entre as 10 finalistas,
eu pensei, nossa, eu já fiquei, para mim já foi um prêmio estar entre as 10 finalistas. Então, e aí, na hora que saiu a premiação ao vivo, foi surreal. Não, a gente não tinha dimensão de como esse texto estava tão forte. E realmente, na hora que a gente... Porque muitas vezes, a hora que a gente começou a revisar o texto, tinha hora que a gente não conseguia ler o livro inteiro. Então, a gente foi vendo o livro muito fragmentado. No dia do concurso, eu, pelo menos, parei. No dia que vocês falaram, né, das finalistas, eu parei e li o ensaio inteiro no dia. Aí eu pensei, podemos ganhar, né? Mas a gente realmente não esperava. Principalmente as três, né? A professora Sueli, a professora Márcia, a Aniele, foi fantástico. Agradeço muito essa oportunidade. Tem uma mulher aqui, Dona Miriam, que está muito orgulhosa nos comentários aqui. Quem será que é? Olha, não desconfio. Quem será que é? É a Dona Miriam, nossa mãe. Parabéns pelas mulheres que você criou. E agora a Ana vai contar um pouco da história de vida de vocês também para a gente, que é uma das matérias-primas para o ensaio. A Ana está emocionada aí, como sempre. Então, eu já sou pisciana chorona. E aí já comecei com as palavras, as suas palavras já estava segurando aqui, mas tentar não chorar. Então, é muito legal esse momento, porque eu e a Cíntia, nós somos parceiras de vida, né? E até eu costumo brincar que eu passei apenas 2 anos sem a Cíntia, né? O resto dos 2 anos que é a nossa diferença de idade, porque o resto do tempo estávamos juntas. E eu fico muito honrada com as palavras, né, com as suas palavras, Juliana, com as palavras da professora Márcia e da professora Sueli Carneiro, que muito nos honra, né? Porque, como foi colocado, nós não somos acadêmicas, não estudamos feminismo negro. Nós estamos aprendendo feminismo negro, né? Nós estamos nos apropriando desse conhecimento que nos foi roubado na infância, né? Que eu acho que seria até um direito nosso saber da nossa história, saber de como a sociedade funciona, né? Então, para a gente é uma honra muito grande nesse sentido. E é muito legal falar que o nome original do ensaio era Sentíamos, Não Sabíamos, Mas Refletíamos. Esse era o nome original. E esse nome, ele traduz, né, essa nossa trajetória de vida. Desde que nós, enquanto crianças, né, não fomos agredidas, né, por essa situação enquanto meninas negras, e depois na nossa adolescência, na nossa adolescência nós passamos a questionar, nossa, por que aquilo aconteceu? E a Cíntia é muito brincalhona, é uma honra dividir a vida com ela, porque ela é muito divertida. Então, ela fazia piada, sátira, a gente fazia várias brincadeiras, assim, ridicularizando as situações que a gente vivia. Mas, assim, a gente sempre refletia, a gente sentia que tinha alguma coisa estranha, a maneira como éramos olhadas, né? O não lugar, o preterimento amoroso, tão bem explicado pela professora Sueli Carneiro no seu livro, né? Escritos de uma Vida, né? A subjugação, né? Os estereótipos enquanto meninas e mulheres negras. Então, é um condensado de tantas questões e assim, a nossa trajetória é muito importante colocar que a nossa família, nosso núcleo familiar, nós sempre discutíamos muito entre a gente sobre as situações, né? Isso nos dava muita força. Aliás, eu costumo dizer que nós só conseguimos, assim, superar tantos desafios porque nós tínhamos essa força, né, em família. E nessas discussões em família,
elas nos davam um pouco de acalento, né, dessas diversas situações, mesmo na vida adulta, né, agora a gente ainda passa por algumas situações. E aí o nosso livro fala disso, né, a gente fala das situações cotidianas, das violências cotidianas, né. Então, tem um capítulo, um dos capítulos que coloca lá, né, que nós intitulamos Minha Classe Social é Ser Negra. E esse capítulo, nós falamos sobre isso, sobre o direito de ir ao banco com uma criança no colo. Eu conto de uma história que eu vivenciei com a minha filha recém-nascida, eu tive que ir ao banco, e eu fui correndo, descabelada, tudo do jeito que dava, amamentando, e o segurança me impediu de entrar no banco, me perguntou o que eu estava fazendo lá. Depois de 3 perguntas, eu tive que, por exemplo, colocar, olha, eu sou cliente da agência do banco. E quando eu saí, eu percebi o porquê que ele me barrou, porque ao redor do banco tinham pessoas, mulheres como eu, mulheres negras com crianças no colo, mas nós tínhamos uma diferença. Entre mim e elas havia uma diferença, elas estavam pedindo dinheiro. Então, aquele segurança, ele me viu como uma pessoa que ia pedir dinheiro no banco, e não como uma cliente do banco. E aí, o nosso ensaio convida para essa reflexão, enquanto sociedade, né? E qual que é a diferença entre mim e elas, né? Enquanto mães, mulheres, qual que é a nossa diferença? Tantas violências, seria culpa do segurança? Então, a gente questiona o contexto social, a gente não questiona individualmente, né? Então, nosso ensaio, a gente pretende, com a nossa história de vida, levar a sociedade à reflexão, né? E, assim, para as pessoas, as mulheres, né, as pessoas negras, a gente espera prover um pouco de acolhimento, porque muitas dessas pessoas não vão ver muitas novidades, assim. E para as pessoas brancas, né, para os homens, pensarem enquanto reflexão mesmo. Essa foi a nossa história, Juliana. Eu acho muito legal quando você fala que é uma honra dividir a vida com ela. A gente se identifica no nível família, né? Como é uma honra dividir a vida com as pessoas. Achei linda essa fala. Vai ser sua fala de propaganda, né? De vocês duas. Muito bonito isso. É muito bonito que vocês construíram juntos e eu espero que a gente, enquanto editora, consiga honrar e distribuir o máximo possível aí para vocês terem o alcance que vocês merecem. E a gente está aqui esperando a Aniele Franco entrar. Eu sei que ela tinha um compromisso. Eu gostaria muito que ela conversasse com vocês. Mas enquanto isso, eu vou responder aqui a questão que o pessoal está levantando nos comentários, que eles querem saber onde eles podem adquirir o livro, onde a gente está disponibilizando o livro. O livro está nas plataformas digitais, ele está disponível na Amazon, em e-book e em físico também, mas ele também está sendo vendido na nossa livraria, na livraria da editora Contra Corrente, que a gente pode colocar aqui em comentário, que é o site da nossa livraria virtual, e tem também outros lançamentos também disponíveis lá para vocês. E hoje a gente colocou também, hoje ou ontem, não lembro quando o pessoal colocou, um convite de vocês convidando as mulheres para participarem da segunda etapa do prêmio, né? Foi um sucesso ali no feed da editora, vocês convidando as pessoas para participar. Aí colocaram o link aí para vocês comprarem o livro da editora. E aí eu gostaria de pedir para vocês e para a Márcia também reforçar esse convite para mais mulheres participarem do nosso concurso nesse ano. E falar da experiência de vocês com o nosso processo e por que as mulheres escritoras devem mandar os textos para a gente nesse ano. Quem quer começar? Sorteio! Bom, eu posso começar. Diga, Cíntia. Bom, para mim eu posso relatar a minha experiência, né? De ter a oportunidade de produzir, né, um ensaio, mesmo que o ensaio que só a gente vai ter um que vai ser o ganhador, mas essa experiência de conseguir colocar no papel a sua ideia
E essa ideia aí para o mundo, né? Principalmente a questão dos jurados, né? Então, a gente ter pessoas de peso lendo o que a gente produz, para mim, o que só de ser lida pelo corpo de jurados que vocês promoveram nesse concurso já é um grande prêmio, né? E ser aprovado é um grande prêmio. Então, eu acho que foi uma experiência que está mudando a minha vida, principalmente o meu olhar enquanto as minhas produções, né? Porque muitas vezes a gente, enquanto mulher negra, a gente geralmente é muito desacreditada, né? Da nossa potência, do que a gente pode ou não fazer, que isso a gente trata muito no livro. E essa oportunidade, principalmente para as mulheres, né? Se pensar nas mulheres, é uma experiência que vale a pena. Por mais que ganhando ou não, eu acho que a produção desse ensaio é algo que pode mudar a sua vida, né? Eu acho que transformou muito a minha visão, principalmente a minha visão sobre mim, o que eu posso, né? Até onde eu posso chegar. Que muitas vezes a gente tem muito determinado, né? Até onde vamos enquanto mulher, né? É isso, passa a palavra. Posso fazer uma colocação aí, me intrometendo um pouco? Eu acho que esse prêmio, o livro de vocês é muito completo, porque vocês também, embora vocês não sejam pesquisadoras, né, como vocês colocaram, pesquisadoras porque vocês têm outros trabalhos, mas isso não impede que vocês venham também a fazer trabalhos acadêmicos, pesquisas, porque digamos assim, a forma vocês também dominam, vocês também citam várias autoras no livro, é um livro muito completo e é gostoso também por isso, ele pode ser lido assim pela pessoa leiga, mas pode ser lido também com objetivos acadêmicos, né? Porque é uma escrita feminista bem, bem poderosa e assim, os relatos todos que vocês fazem, as histórias que vocês contam da vida de vocês vocês são muito jovens, né? Então é uma vida de mulheres jovens e é muito, muito, muito potente, né? Mas eu queria falar uma coisa relacionada ao prêmio. Eu acho que o bacana de um prêmio é que um prêmio justamente incentiva, ele é um sinal de que existe uma acolhida para os livros, de que se você escrever vai ser bom, tem alguém que quer te dar um prêmio, né? Quer dizer, tem alguém que vai aplaudir você. O prêmio é só a ponta do iceberg de um sistema que a gente precisa preservar, um sistema do livro e da literatura num país, como eu coloquei antes, né, que é um país cheio de ódio aos intelectuais, à educação, aos professores, aos livros, aos saberes, né? E as feministas, e as mulheres negras, evidentemente, né? Então, escrever para um prêmio pode ser um estímulo, mas realmente, como a Cíntia colocou agora, é um pretexto para você organizar um texto, né? É um pretexto para você pegar aquela dissertação, aquele doutorado, ou aquela ideia de fazer um livro um dia e colocar no papel. E eu achei muito legal, eu acompanhei, né, o nascimento da ideia desse prêmio. Eu achei muito legal fazer um prêmio de ensaios, porque, claro, é bacana também incentivar a literatura, poesia, várias outras formas textuais, mas eu acho que nós precisamos fortalecer muito a intelectualidade feminina, sabe? Fazer com que as mulheres tenham coragem de ser e se proponham, né, se coloquem na posição de formadoras de conceitos, formadoras de narrativas, de reflexões, porque eu que venho do campo da filosofia, eu sei o que é um domínio masculino no território, sabe? Tipo,
os professores são sempre os homens, os produtores de conceitos, categorias, teorias, são sempre os homens. E a gente só vai mudar isso se a gente fizer o texto construindo a teoria, né? Então, é maravilhoso que as mulheres brasileiras possam se ocupar de fazer, enfim, suas pesquisas, seus trabalhos, suas dissertações, mas se elas tiverem tempo de organizar também para participar de um prêmio como esse, acho que é maravilhoso. E é maravilhoso que seja em homenagem a Marielle Franco, que representa tanto para nós, que fez uma dissertação de mestrado muito bacana e que seguiria certamente como uma grande pesquisadora, uma potência política, seria uma grande mulher na política, sem dúvida, como foi e como a sua memória confirma que ela ainda é. Então, pena que ela foi assassinada pelo milicianato, né? pelos cretinos, por esses homens vis e que confundem, enfim, masculinidade com violência, como, infelizmente, tantas vezes, né? Vocês também contam histórias muito tristes nesse livro. A história da amiga de vocês, muito triste, e é muito triste que homens matem mulheres. Enfim, essa é a nossa sociedade machista, racista, que a gente precisa superar. Então, todas convidadas para escreverem esse ensaio para esse prêmio. Muito bem. Queria poder escrever também, mas estou impedida pela tarefa de que tenho que ler todos os textos. Mas acho melhor, acho um lugar de privilégio de ter passado por todos os textos que chegaram até o júri. E nesse ano, acho que eu vou passar a palavra para a Ana Paula também fazer o convite dela, mas esse ano a gente deixou a comissão técnica um pouco maior e a gente colocou um destaque para elas lá, são autoras da Contracorrente, que são a professora Eneida Desirê Salgado, Natália França, Thailise Leite, a Ana Lívia Custódio Ribeiro e a Tamires Sampaio, que foi aqui candidata a vereadora de São Paulo nas últimas eleições, uma mulher incrível. São as primeiras... Gente, desculpa que tá passando aqui uma ambulância, realidade dos dias atuais, ela vai aparecer um pouco aí na live, infelizmente. E elas vão receber esses textos antes de chegar a Márcia, a Sueli e a Aniele, então elas vão fazer a pré-seleção, elas vão escolher cada uma 2 textos, e vai 10 textos para as mãos do júri, então saibam que os textos de vocês estarão em boas mãos. E a Aniele está tentando entrar aqui, a gente está chegando ao fim da live, mas a gente quer falar com a Aniele ainda, ela está com uns probleminhas técnicos lá, mas ainda vamos recebê-la. Enquanto isso, eu vou deixar a Ana Paula fazer o convite dela para vocês também. Então, esse processo de escrita, ele nos trouxe um fortalecimento tão grande, independente de ganhar o prêmio, né? Eu acho que conseguir concluir algo e colocar a sua ideia no mundo, porque eu imagino que muitas das pessoas que se inscreveram para o prêmio e que tinham belos textos, como colocado aqui, eu tenho certeza que esses textos vão frutificar também. Eu imagino que deve ter gente publicando, deve ter gente que vai promover ações importantes com seus textos, né? Então, essa é o meu convite, né? Escrevam para se fortalecer, para colocar suas ideias no mundo, para nos fortalecer enquanto mulheres. É isso, Juliana. A escrita é um lugar muito de espelho e também um espelho que reflete o outro, né? Então, como a Cíntia bem colocou, é uma experiência, é uma imersão em si mesma. Então, tá mais que recomendado para vocês participarem. Gente, estamos com problemas técnicos com a Aniele. Vou verificar aqui se ela ainda vai conseguir entrar. Senão, eu já vou passar a palavra para vocês fazer o encerramento, o convite à leitura.
indicar para os leitores fazerem a compra do ensaio no nosso site. Vou mostrar mais de perto aqui o livro. A Márcia perguntou, ele ficou com 79 páginas. Ele está muito bonito, tem um verniz aqui feito. Ele está lindo. Tá lindo demais. Tá lindo, que lindo. Tem aqui o texto da quarta capa feito pela Aniele, que foi um texto muito coração mesmo, foi muito bonito. A orelha tem uma sinopse, e aqui embaixo o blurb da Márcia. Tem uma guarda colorida, ficou muito bonito a estrutura do livro. Além de um ótimo conteúdo, também tá muito bem executado, modéstia à parte, editora Contra a Corrente. Parabéns. Que fazendo propaganda. E aqui o pessoal da produção está lembrando que a Ana Paula está com uma camiseta que ela vai mostrar pra gente, feita de forma artesanal, em homenagem ao concurso. Pode mostrar pra gente, Ana. A camiseta foi feita pelo meu companheiro, Rodrigo, de maneira artesanal. Ele tem feito para a família, por ela, por elas, por nós. E até o nome... Esse nome do livro ficou bem oportuno, né? Porque ele permite, dependendo do ponto de vista, né? O por ela, o ela é a Marielle, mas dependendo da sua perspectiva, o ela pode ser minha filha Lara, minha sobrinha Ana Luísa, minha irmã Cíntia, né? Por elas, nas nossas amigas, né? E por nós enquanto sociedade, né? Todos unidos juntos. Então, realmente muito oportuno. Então, estou mostrando para vocês aqui a arte do artesão que eu tenho em casa. Descobri também mais uma coisa que o concurso me trouxe. Descobri que tem um artesão em casa. Parabéns, tá linda a camiseta e o livro tá lindíssimo. Parabéns. A pandemia revelando talentos, né, gente? Estamos todos descobrindo novos talentos na pandemia. Estou aqui verificando se a Anne vai conseguir entrar. Gente, acho que ela não está conseguindo entrar mesmo. Ela teve um problema lá com queda de luz. Daí depois teremos outras oportunidades de conversar, todas nós, com certeza. E eu vou encerrando por aqui, pedindo para vocês fazerem suas falas finais. E aí eu encerro aqui com o convite e o link para a compra do livro no site da editora Contra a Corrente. Então, vamos fazer as falas na ordem que a gente começou as apresentações, né? Cíntia, Ana, Cíntia e Márcia. Então, pessoal, agradeço pelo momento, né? E espero que as nossas palavras possam tocar o coração de vocês e que possamos nos mobilizar para a construção dessa sociedade, de uma sociedade melhor, que é responsabilidade de todas e todos. Um abraço. Bom, esse livro para mim, ele é uma experiência minha, da minha irmã, de algumas de minhas amigas, né, que eu conto, mas também a gente percebe que essas histórias elas podem ser confundidas com algumas histórias de pessoas negras e mulheres na nossa sociedade. Então, eu espero que esse livro, que cada um que leia, né, possa ter empatia, compreender tudo que foi narrado e não ficar pensando em forma particular, mas pensar em como que a gente pode articular esse conhecimento, né, essa experiência, e tentar mudar um pouquinho as atitudes e mudar, assim, a nossa sociedade, né? Para as nossas, principalmente a motivação desse livro mais forte foi a maternidade, né? Então foi que nos impulsionou, foi escrever também, foram mudar a vida de nossas filhas, que elas não passem pelo que a gente passou na infância, na adolescência e quando elas forem adultas e quando elas forem mães. Espero que elas não passem por isso.
né? Apesar de, em alguns momentos, algumas coisas já... Nossa sociedade não mudou tanto, mas já melhorou um pouquinho. Então, eu espero que vocês gostem dessas palavras e é isso, pessoal. Um grande abraço. Márcia, pode encerrar. Então, eu quero agradecer, sobretudo, a Cíntia e a Ana Paula por terem escrito esse texto, por terem olhado de frente para essas histórias que são terríveis e que são carregadas de aprendizado. E quero agradecer por essa transmissão que melhora o nosso olhar, que nos ensina. E quero agradecer também à editora Contracorrente pela iniciativa de criar o Prêmio Marielle Franco, agradecer a Aniele Franco, que leva adiante o Instituto Marielle Franco, a família da Marielle, que tem sempre generosamente trabalhado com a presença dessa dor, transformado essa dor em amor, e sugerir às pessoas que estão nos assistindo que leiam esse livro, porque é sabedoria e sensibilidade que importa e que é essencial que a gente entre em contato nesse momento da nossa história em que a gente está no resgate do nosso passado mais terrível, da escravização brasileira e da herança racista que pesa sobre a nossa vida cotidiana. Então, leiam por ela, por elas, por nós. Leiam todo dia e leiam esse livro em específico por ela, por elas, por nós. Como a Cíntia falou, é um título que diz demais, né? Diz muita coisa para todas nós. Então, muito obrigada e boa noite para vocês. Gente, muito obrigada. Além de um agradecimento muito grande às autoras Ana Paula e Cíntia, agradeço a Márcia, a Aniele também, que mesmo não tendo podido entrar, está presente aqui sempre com a gente. E vou deixar um agradecimento, além da comissão técnica, também para as mulheres que trabalharam na produção desse livro, que foi a Denise Diário, que é a diagramadora, e a Karine Ribeiro, que foi a revisora também do livro. E eu acabei de ser informada pela produção de que a Aniele está aqui. Calma, gente. E fazendo os agradecimentos nos 45 de segundo tempo, um acréscimo. Vamos ver se essa... Gente, perdão. Eu tô desde 6h40 sem luz na minha casa. E aí a gente tá aqui nessa loucura. Deixa eu só pegar. Uma correria danada. E a internet vai e volta e cai luz. E a gente tendo que subir com 14 andares, com 2 crianças no bebê de colo. Mas eu cheguei. Perdão, mil desculpa, meninas. Queria muito estar aqui desde o começo. Acho que é isso, pandemia, as coisas acontecem. Mas parabéns de novo, suas lindas. Oi, Márcia, amor da vida. Oi, Ju, me desculpei mesmo. E Ju? Gente, eu tive um problema com o áudio também aqui agora. Só um minuto. Voltei. Conseguimos. Eita. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então. Aniele, você pode dar a sua fala, então, final, apesar de todos os problemas, você conseguiu entrar pela provisão divina da deusa. Deixar aqui Estava falando agora com a Fabi, e eu liguei para o pessoal do Instituto, ninguém me atendeu. Eu falei, gente, o pessoal vai achar que eu, né, a louca não esqueceu, então não quis entrar. Mas não era, estava mandando 1000 mensagens lá. Eu acho que, muito rapidamente, que eu sei que a gente já está aí extrapolando o tempo, mas acho que agradecer as meninas. Eu acho que esse prêmio é muito marcante para a gente, principalmente da família, pessoal do Instituto, para todas as mulheres negras, principalmente, porque... É isso, são 3 anos de muita dor, 3 anos de muita luta. Eu sou muito fã da Márcia, acho que tudo que a gente pode fazer junto, ela tem vários sonhos, muitos sonhos que eu tenho que contar para ela, de coisas que eu pretendo fazer junto com ela ainda. E a gente está
mesmo que muito rápida, numa semana tão difícil, num final de semana em especial, muito duro também, né? E minha mãe estava aqui pouco antes da Luz ir embora, falando: eu queria ficar para ver as meninas, para ver a Márcia e tudo. Eu acho que é mais agradecer, Ju, porque assim, né? Tô chegando de paraquedas, mas dizer que vocês podem contar comigo. Quero muito fazer a divulgação também no Instituto, sabe? A gente poder distribuir aqui nas escolas, trazer para cá, ter esse diálogo mais direto com as meninas. Vamos falar depois, quando a gente conseguir. E dizer que a gente está junto, assim. Eu acho que isso é mais um passo, mais uma forma de manter o legado da Mari vivo e lembrar que esse legado dela, ele é gigante de várias formas e ela está presente em cada uma de nós. Então, muito, muito obrigada e mil perdões por não ter conseguido entrar antes. Não, imagina, é uma bênção que você tenha conseguido entrar. Estou muito feliz que você conseguiu falar com a gente, porque eu acho que era um sonho aí das meninas poder fazer essa interação de novo, porque no dia do prêmio foi tudo muito, muito emocionante, foi tudo muito aquela avalanche em cima. Eu não estava participando, mas estava aqui em lágrimas do outro lado da tela. É um privilégio para mim estar falando com vocês também agora. E vocês querem conversar com a Aniele, meninas? Eu quero. Com certeza. Pode falar, Ana Paula. Aniele, eu queria te dizer uma coisa, assim, eu queria dizer que é muito bonito o que você está fazendo, a coragem que você tem. Eu não consigo imaginar como deve ser viver nesse mundo sem a minha irmã, né? E você está seguindo sem ela. Então, de maneira muito carinhosa, eu também eu já reverenciei antes da minha fala a memória da Marielle, saudei a sua família, né, em especial a sua mãe, que também não sei como que deve ser para uma mãe viver sem a filha. Mas eu queria te dizer isso, assim, que bonito a sua coragem, né? Você tem criança pequena em casa, com tudo isso rolando, com a sua dor, você está fazendo tanto. Então, é uma honra tão grande chegar um pouquinho perto de vocês, da sua família, sabe? Então, é uma honra grande, a gente espera, com o nosso texto e com as nossas ações, honrar a memória dela e honrar vocês também. É isso, Aniele. Obrigada, Ana. Só para responder muito rápido sobre o que você falou. Desde 14 de março às 9h50 da noite, quando aconteceu com a Mari, eu me coloquei sempre naquela posição do tipo, o que ela faria se fosse ao contrário? É assim que eu tenho conseguido viver. É muito duro estar aqui sem ela. Às vezes a emoção fala mais alto do que a razão, sabe? Eu queria ser menos emotiva, assim, conseguir ser mais, né, racional. Mas é isso. Curta muito sua irmã. Eu tive a oportunidade de estar com ela e dar um abraço muito forte no domingo, mas não estive com ela depois, assim. Então, o domingo é a despedida que eu guardo no meu peito, assim, na minha mente, no meu coração e tudo. Então, sempre juntas. Nunca esqueçam disso, mesmo nas diferenças. Cíntia. Bom, Aniele, eu fiquei muito alegre que você conseguiu um pouquinho aí estar com a gente. E o que eu gostaria de agradecer, além da editora, as juradas, a sua iniciativa também de fazer um concurso desse e continuar com essa luta tão grande, tão difícil, tão dolorosa, mas que eu tenho certeza que está valendo a pena, porque você está deixando você, sua família, essa coragem que vocês têm, que eu não sei de onde vocês tiram tanta força, mas nos encoraja a ter mais força e a falar, e a tentar, e a lutar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui hoje e que esse livro, como eu falei no começo, ele seja um pouquinho dessa luta também, por uma sociedade um pouquinho mais justa, que é o que a gente merece, né? É isso. E parabéns pela força, né? E um abraço à sua mãe e a toda a sua família. Linda, por sinal, que eu acompanho no Instagram.
E eu até Obrigada. lembro do dia da live que a Aniele ressaltou um ponto que tinha saltado aos meus olhos na hora que eu recebi o texto vencedor, que é o fato de vocês serem duas irmãs escrevendo juntas e ela ter identificado aí a trajetória dela e da Marielle. Foi uma das coisas que fez a gente entender, enquanto editora, que a gente estava no caminho certo, né? Que a gente abriu uma porta que as pessoas certas passaram por ela. Então, Anne, se você quiser falar um pouquinho também, a gente quer te ouvir falar sobre como foi ler o texto das duas, o que você enxergou ali. Foi muito bom, uma coisa que eu não posso esquecer, que foi eu, Márcia e Sueli chegar à conclusão muito rápida, acho que em 10 minutos, não foi, Márcia? Assim, a gente conversando, falando, gostamos mais desse, não sei o que. E ponto, eu falei, caraca, então minha avaliação está boa, porque se Márcia e Sueli também gostaram, eu, né? Eu, mera pessoa ali, no meio das musas master. Mas uma coisa, assim, que eu gosto muito de ler, né? E gosto muito de escrever também, assim. Minha mãe sempre passou isso para a gente. Eu vou defender minha qualificação do mestrado agora, dia 26. Eu estava lembrando o quão rápido eu tive que fazer essa leitura do texto das meninas, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tinha pouco tempo. Não pouco tempo para decidir, mas pouco tempo livre para fazer as outras coisas que faltavam, né? Com o bebê pequeno e tudo. O fato de serem duas irmãs me pegou muito, eu confesso. Eu acho que assim, né? Toda a trajetória da minha vida, muita coisa ali eu me reconheci, mas toda a trajetória da minha vida passa por mulheres fortes comigo. Principalmente minha mãe e minha irmã, seguido por minhas tias, que faziam reuniões clandestinas na época da ditadura, para pensar como que elas iam dominar o mundo, nossas avós. Então, para mim foi muito marcante e, ao mesmo tempo, eu me reconhecer de várias formas. Eu acho que isso que é o mais legal da leitura, sabe, Ju? E todos aqui presentes, porque às vezes você pega um livro ou um texto para ler, você não consegue muito entrar, sabe, dar aquela viajada, sentir ali representado. E ali não, ali foi um pouco diferente. Tinham muitos textos maravilhosos, mas essa coisa da Mari ainda está muito presente em mim, ainda mexe muito, assim. Eu acredito muito na parceria entre mulheres, eu acredito muito que a gente tem, sim, que segurar a mão da outra, eu acredito muito que a gente só vai conseguir fazer com esse levante feminista, né, Márcia? Eu acredito muito que a gente só vai conseguir fazer aí coletivamente, né? Então, para mim, cada leitura, cada conhecimento é nosso, ninguém tira. E foi um prazer ler a leveza que as meninas passaram e a simplicidade de transformar histórias do cotidiano de várias mulheres negras ali. Acho que é isso. A Márcia estava destacando essa questão da escrita delas, do cuidado, da leveza, do poder que tem por trás da escrita delas. Legal você falar também. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar já. O dia de vocês. Vocês fiquem livres. Juliana, deixa só eu agradecer também a Aniele por ela ter chegado aqui. Eu queria só dizer que é uma alegria ter partilhado com ela essa leitura e é uma alegria ver esse livro pronto e é uma alegria ver, alegria no sentido místico desse termo, né? Ver que a luta nos conduz ao caminho da dignidade contra a indignidade toda que o Brasil vem sofrendo e que começa com o golpe de 2016 e tem o seu pico no momento em que Marielle é assassinada por esse milicianato, esses escrotocratas no poder, como eu tenho dito. Então, a gente segue juntas e escrever é muito poder, é muita luz que a gente põe no mundo quando a gente põe um livro no mundo. E eu fico muito, 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 muito feliz de ver esse livro nascendo e que nós sejamos, enfim, as guardiãs, né, desse acontecimento na vida da Cíntia e da Ana Paula.
E muito obrigada a elas e obrigada a Aniele, obrigada a você também, Juliana, e a Contracorrente. Então, um beijo imenso para vocês e sigamos juntas sempre. E em nome da Contracorrente também no meu pessoal, é um prazer, é uma honra trabalhar com todas vocês, com as autoras, com Márcia, com Aniele, com Sueli. Me vi como um pequeno girino numa lagoa cheia de majestosos sapões, usando uma metáfora um pouco mais, um xiste aí com vocês. É emocionante trabalhar com vocês, assim, ter esse contato e poder fazer parte disso de alguma forma. Então, muito obrigada a todas e vamos regar essa semente que é a Marielle para que a gente floresça sempre. Muito obrigada, boa noite a todos e comprem o livro no nosso site, tá bom? Boa noite a todas. Beijão, beijão. Beijo, gente. Boa noite, meninas. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.